Olá pessoal, bem-vindos ao canal Professor Cristiano. Vamos tratar sobre agroclimatologia, agrometeorologia, especificamente estações meteorológicas. Eu sou Cristiano Nunes dos Santos e acompanharei vocês nesta jornada. Este vídeo se destina ao uso como material de apoio às disciplinas de agroclimatologia na agronomia e agrometeorologia no tecnólogo em gestão do agronegócio. Bom, na troposfera existem inúmeros fenômenos meteorológicos cuja a quantificação em nível de superfície é feita pela chamada observação meteorológica. Essa observação ela é sempre feita através de instrumentos diversos, como por exemplo um termômetro ou um termógrafo. E ainda ela pode ser identificada por um observador, visualizando o tipo de nuvem, percentual de coberturas de nuvem, visibilidade e tudo mais. Antes de tudo, é importante a gente definir algumas questões em relação aos aparelhos, que é os sufixos metro e grafo. Quando nós falamos sobre um termômetro, por exemplo, significa que nós temos um aparelho de leitura direta e que está fazendo a medição da temperatura. Quando nós temos um termógrafo, finalização grafo, significa que nós temos um instrumento registrador, ou seja, ele está medindo e registrando a temperatura conforme o passar do tempo. As leituras numa estação meteorológica, elas devem ser sistemáticas, ou seja, elas devem ser padronizadas com um intervalo de tempo. Devem ser leituras uniformes, ou seja, feitas por um pessoal treinado e preferencialmente ininterruptas, sem falhar dias. Na região sul do Brasil, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, as leituras nas estações meteorológicas da rede oficial, elas são feitas às 9 horas, 15 horas e 21 horas de Brasília, o que equivale às 12, 18 e 24 horas GMT. O que é o GMT ou UTC, que alguns já devem terem visto em algumas publicações? O GMT é o tempo médio de Greenwich, também conhecido como hora de Greenwich. É a hora do horário solar aparente no Observatório Real em Greenwich, em Londres. Ele não é mais um horário utilizado formalmente no sistema métrico. Hoje no sistema métrico a gente utiliza o UTC, ou Tempo Universal Coordenado, também conhecido como tempo civil. Ele corresponde à hora de inverno de Portugal continental e arquipélago da Madeira e à hora de verão do arquipélago de Açores. Nós aqui no Brasil nos encontramos num horário UTC-3, ou seja, nós temos uma defasagem de 3 horas comparado com a hora 0 UTC, que é baseado então com a leitura em Portugal. O que isso significa para nós? O horário UTC, ele padroniza as leituras meteorológicas no mundo inteiro. Então, quando vocês pegarem uma estação meteorológica no Brasil, as leituras dela, vocês vão ver que essas leituras se encontram todas em horário UTC. Então, a gente tem uma leitura com um déficit de 3 horas de atraso. Então, por exemplo, se vocês pegarem uma leitura 7 horas UTC, significa que é uma leitura equivalente às 4 da manhã, horário de Brasília. Bom, o que é uma estação meteorológica? Por definição, então, é um local onde se encontram instalados um conjunto de instrumentos que, de maneira sucinta,
são capazes de descrever as condições meteorológicas no momento da observação. Esse é o conceito mais adequado para as chamadas estações meteorológicas de superfície, sendo que a gente também possui as chamadas estações de altitude, como por exemplo as sondas enviadas por balões. Mas hoje nós vamos trabalhar mais com as estações de superfície. Bom, as estações de superfície podem ser de 3 tipos. A gente tem a estação sinótica, que o principal objetivo é fornecer dados para a previsão do tempo. Então ela tem leituras de direção e velocidade de vento, temperatura, umidade do ar, chuva, pressão atmosférica, quantidade, tipo e altura de base das nuvens, trovoadas, geadas e fenômenos ópticos em geral. As estações climatológicas, elas têm basicamente as mesmas leituras das estações sinóticas, acrescidas das temperaturas do solo, ponto de orvalho, evapotranspiração, evaporação, radiação solar, entre outras leituras que se consideram essenciais para a condição de determinações climáticas, ou seja, para a determinação das normais climáticas de uma região. Normalmente essas estações elas trabalham com as normais climáticas com base em pelo menos 30 anos de observações diárias sobre os elementos climáticos. E as estações agrometeorológicas, que basicamente a funcionalidade é trabalhar os dados meteorológicos casados com as necessidades de uma determinada cultura. Então, conforme ao mesmo tempo que tu faz as observações dos elementos meteorológicos que uma estação climatológica normal faria, tu ainda também observa parâmetros de crescimento e desenvolvimento vegetais. Ainda a gente pode dizer que temos condições de estações convencionais, aquelas onde nós temos todos os aparelhos dispostos dentro de uma área e com a necessidade da observação, da leitura por um observador. E hoje temos também as estações automáticas. Esta aqui na foto, por exemplo, é uma estação portátil que permite ser deslocada conforme a necessidade e instalada em qualquer ponto de um terreno. Bom, mas onde eu instalo uma estação? O local, a escolha de um local, ela tem que ser muito representativa, porque essa estação ela vai abranger os dados meteorológicos ao redor dela numa área de mais ou menos 150 quilômetros quadrados. Então, alguns requisitos ela deve cumprir. Primeiro, ela deve estar exposta aos ventos regionais, aos ventos gerais da região. Então, ela não pode ficar num local onde tenha predominância de somente um vento e fique protegida de outros ventos que ocorram na localidade. Ela tem que ter uma visão ampla dos horizontes ao redor dela. Tem que estar distante de cursos d'água, lagos e banhados para não sofrer nenhum tipo de influência pela evaporação direta desses cursos d'água. Predominantemente deve estar em local mais elevado. E temos que ter alguns cuidados com o solo, no quesito quanto à cobertura do solo. Bom, em relação à localização, então, toda estação ela deve ter as suas coordenadas geográficas determinadas, ou seja, latitude, longitude e altitude. Aqui, por exemplo, temos a estação de Santo Augusto, A805, uma estação automática, com os registros
horários do momento em que foi feito a observação junto ao site do INEMET. É uma estação que foi aberta no dia 5 de dezembro de 2001. E aqui então temos a latitude e a longitude. A latitude menos 27,85 graus, longitude menos 53,79 graus e a 490 metros de altitude em relação ao nível do mar. Esses dados são importantes para a confecção dos mapas de isolinhas, sejam isotérmicas, linhas de precipitação ou outras, de maneira que a gente possa ter então aqueles mapas que demonstram a distribuição da temperatura, por exemplo, no estado. Sem essas coordenadas geográficas, fica quase que impossível eu determinar a localização desses elementos climáticos que foram observados. A orientação dela. Normalmente se trabalha com uma área cercada em formato retangular e com o eixo maior da área na orientação norte-sul e com a porta de acesso voltada para o sul. Isso tem uma importância principalmente pela questão das sombras, de maneira que tu nunca tenha sombreamento dos aparelhos um pelo outro. A área, então, ela deve ser adequada para receber a quantidade e os tipos de instrumentos que vão ser trabalhados, de maneira que um não interfira no outro, com turbulência ou sombreamento. Um exemplo, a estação climatológica principal da Universidade Federal de Santa Maria, ela ocupa uma área de 18 por 24 metros. Ainda, essa área ela deve ser cercada. Se trabalha sempre com telas de arame galvanizado com malha de 5 centímetros e uma altura de pelo menos 1,5 metro. É a recomendação da Organização Mundial de Meteorologia. E a tela e os moirões, bem como os pedestrais dos instrumentos, devem ser preferencialmente pintados de branco, para não afetar o balanço de energia local. Se convenciona trabalhar com uma tela de arame galvanizado com malha de 5 centímetros, principalmente para impedir a entrada de animais junto ao local e que possam esbarrar ou até mesmo danificar os equipamentos por contato direto. A porta de acesso, então, aqui no hemisfério sul, ela sempre fica voltada para o lado sul, no hemisfério norte para o lado norte, para evitar um possível sombreamento. E o terreno ele tem que ser preferencialmente plano, gramado, para não ter influência de emissão de temperatura pelo solo, e preferencialmente bem drenado, para não ter acúmulo de água também sobre o local. E aí então, dentro da estação, a gente vai ter as chamadas construções auxiliares, que podem ser desde uma casa de alvenaria para a instalação de equipamentos mais sensíveis, como um simples abrigo meteorológico ou termométrico, onde tu vai fazer então a instalação de alguns equipamentos simples, como termômetros, termigrógrafos ou outros. A localização dos instrumentos ela deve sempre primar para não interferir um instrumento no outro. E aí então se convenciona no centro do abrigo, tu trabalhar no centro do terreno, tu trabalhar com o abrigo meteorológico. Na posição norte, instrumentos que não podem ser sombreados, como heliógrafo, actinógrafo, geotermômetros, tanque de evaporação, pluviômetro. E na porção sul, os instrumentos mais altos, que poderiam causar sombreamento sobre os demais, como, por exemplo, um anemômetro. Por que essa condição de posicionamento? Aqui no hemisfério sul, a gente deve se lembrar que o Sol ele nasce na posição leste, se põe na posição oeste
e normalmente ele tem uma preferência de fazer esse trajeto leste-oeste, sempre mais voltado para o norte. Tanto que a posição sul, em qualquer terreno no hemisfério sul, normalmente é a posição mais sombreada. Então, aqui uma foto com uma demonstração de disposição de equipamentos, um abrigo meteorológico, equipamentos de medição de evaporação, radiação solar, medição de chuva, temperatura do solo, evapotranspiração. E alguns cuidados devem ser tomados. Entre eles, manter a grama parada, no máximo com 10 centímetros de altura. Sempre fazer a reposição de material avariado, estragado, danificado. Fazer a calibração periódica dos instrumentos. Manter as cercas, morões, portas de acesso, pedestrais, abrigo meteorológico pintados periodicamente, lavados também, de maneira que não escureçam e não possam influenciar em alguma leitura. E as portas do abrigo meteorológico da estação sempre fechadas para impedir a entrada de qualquer tipo de animal. E aí um cuidado principal, que é a questão da observação. Qualquer estudo científico, quando se trabalha com dados meteorológicos, ele parte do pressuposto de uma boa observação. Seja com a utilização da visão, ou em algumas condições, inclusive do tato, a observação ela é o principal instrumento das medições meteorológicas. Antigamente a gente até tinha a condição de se trabalhar com as observações sensoriais, principalmente para a direção do vento, por exemplo, observando-se folhas ou fumaça. Hoje a gente trabalha com equipamentos específicos, como um anemógrafo, mas ainda assim elas são muito utilizadas, principalmente nas condições de definição de tipos de nuvens, percentual de quantidade de nuvens no céu, entre outros. A ocorrência de geada ela ainda é um fenômeno meteorológico de observação, né? Então que é muito ainda utilizado. E na meteorologia a gente trabalha com alguns parâmetros através de instrumento. Duração de brilho solar, radiação solar, temperatura do ar, da água e do solo, pressão atmosférica, umidade do ar e do solo, velocidade e direção do vento, quantidade e duração da chuva e quantidade de evaporação e evapotranspiração. Os instrumentos, para poderem ter alguma funcionalidade científica, eles têm que cumprir alguns requisitos. Primeiro, em relação ao funcionamento, eles têm que ter uma regularidade de funcionamento, eles têm que ter uma precisão confiável e, principalmente, eles têm que ter robustez por estarem expostos ao tempo e ainda assim serem de fácil manejo. E então eles podem ser divididos em duas categorias: instrumentos de leitura direta e instrumentos registradores, como a gente já comentou anteriormente. Os de leitura direta com terminação metro, como termômetro, e os instrumentos registradores, aqueles que conseguem fazer um registro do evento meteorológico, normalmente com finalização grafo, como o termógrafo. Normalmente os instrumentos registradores possuem um sistema de registro contínuo do valor da medida. E aí então esse registro ele pode ser de coleta diária, de coleta semanal ou até mesmo de coleta mensal. Bom, alguns instrumentos então. O heliógrafo é um instrumento que registra a duração da insolação ou do brilho solar em horas e décimos.
Então, a luz do sol passa por uma lente que concentra ela em um único feixe de luz, que vai queimar, então, uma folha com uma escala métrica, que vai me permitir definir as horas de brilho solar ou de insolação que eu tenho durante o dia através da marca de queima nesse papel. O piranômetro, ele mede a radiação solar através de um sistema elétrico. Os termômetros de máxima, mínima e instantânea, então eles definem as temperaturas máxima e mínima e a temperatura instantânea ocorrida durante o dia. O termógrafo também mede a temperatura com a vantagem de fazer o registro dela. Podemos ter termógrafos digitais que fazem a transferência da leitura direta para uma unidade de armazenamento digital, como podemos ter um termógrafo analógico, por assim dizer, que vai fazer o registro junto a um papel especial com uma escala gravada em temperatura e em horas do dia. Os geotermômetros são indicados para fazer a medição da temperatura do solo. Podem ser instalados a 0, 20, 40, 60, 80 centímetros de profundidade ou conforme a variação necessária. Normalmente se trabalha com geotermômetros instalados em áreas gramadas e em pelo menos solo desnudo para poder fazer a verificação da diferença de temperatura entre um solo sem nenhuma cobertura vegetal e um solo com cobertura vegetal permanente. Em algumas condições pode-se utilizar tanto termômetros de mercúrio normal como os termosistor, que fazem então um sensor para medição automática da temperatura do solo. Em algumas condições ainda se usa um terceiro conjunto em condições de solo coberto com restevo, ou seja, com matéria morta, matéria orgânica morta. Temos o barômetro de mercúrio, que faz então a medição da pressão atmosférica através do peso de uma coluna de mercúrio. Temos o barógrafo, que aí então ele faz o registro contínuo dessa pressão atmosférica. E ainda o microbarógrafo, que é utilizado para registrar as variações de pressão muito pequenas, que normalmente o barógrafo não consegue medir. Temos ainda o psicrômetro, que é um instrumento utilizado para cálculo da umidade relativa do ar. Ele consiste de um conjunto de 2 termômetros, um de bulbo seco e um de bulbo úmido, em que o bulbo de mercúrio fica envolto por uma gaze mergulhada em um recipiente com água. A diferença de temperatura entre os termômetros me permite calcular a umidade relativa do ar. Isso se justifica porque conforme mais seco está o ar, maior é a evaporação da água. E a água, para evaporar, ela precisa ter um ganho energético. E normalmente, então, para ela ter essa mudança do estado líquido para vapor, essa energia ela retira do termômetro, na verdade da coluna de mercúrio. Então ela provoca, ao evaporar, um resfriamento da coluna de mercúrio, e essa coluna então vai ter uma medição menor do que do bulbo seco. Quanto maior for a diferença entre as colunas de mercúrio dos 2 termômetros, menor vai ser a umidade relativa do ar. Se a diferença de altura entre os termômetros é quase inexistente, significa então que não está tendo evaporação efetiva junto ao bulbo úmido,
o que equivale a uma umidade relativa do ar já próxima dos 100%. Temos ainda o higrógrafo, que ele mede então a umidade relativa do ar e faz o registro. Normalmente essa medida é através da dilatação de uma mecha de cabelo. E o termohigrógrafo, que ele junta num único aparelho a possibilidade de se medir a temperatura e a umidade relativa do ar em um único papel de registro. Temos ainda o anemômetro, que mede a velocidade do vento, em alguns tipos também a direção, desde um anemômetro convencional até anemômetros hoje portáteis, tanto de concha como de hélice. E o anemógrafo, que faz então a medida e o registro tanto da direção como da velocidade, da distância total e ainda das rajadas. Na sequência, o pluviômetro mede a quantidade de chuva. Aqui nós temos mais de um modelo de pluviômetro, desde um pluviômetro utilizado em estações convencionais, até pluviômetros de plástico, muito comuns em propriedades agrícolas, e ainda os pluviômetros utilizados em estações automáticas. E o pluviógrafo, que assim como o pluviômetro, ele mede a quantidade de chuva, mas aqui ele também faz o registro, me permitindo verificar o comportamento da chuva ao longo do tempo. Neste caso, por exemplo, nós temos uma chuva que iniciou ao 12h30 e finalizou às 20 horas. No eixo horizontal nós temos as horas com marcações a cada 10 minutos e no eixo vertical nós temos os milímetros precipitados com marcação a cada 0,1 milímetro. Podemos observar aqui que essa chuva, então, ela teve um total de 10, 20, 30 e 1 milímetros precipitados. O pluviógrafo, praticamente todos, sem exceção, eles trabalham com um sistema de sifão. A cada 10 milímetros precipitados, o reservatório esvazia e a pena de marcação desce, voltando a marcar o zero e reiniciando a contagem. Temos ainda o evaporímetro de Pichet, que é um instrumento então para medir a quantidade de água evaporada no intervalo de tempo. E o tanque evaporímetro, que mede a evaporação em milímetros pela diminuição do nível de água dentro do tanque. E, para completar o conjunto, hoje nós temos as estações meteorológicas de observação de superfície automáticas, ou seja, aquelas que não têm a necessidade de um observador humano diariamente ou semanalmente no local. São estações, então, automatizadas, que trabalham com uma unidade de memória central chamada de data logger, ligada, então, a todos os sensores para parâmetros meteorológicos: pressão atmosfera, temperatura e umidade do ar, precipitação, radiação, direção e velocidade do vento e etc. Temperatura do solo, temperatura da água, o que se imaginar. Com valores, então, sendo observados minuto a minuto e disponibilizados automaticamente a cada hora. Nós temos desde estações automáticas permanentes, como é o caso da estação que se localiza em Santo Augusto, junto ao campus Santo Augusto do Instituto Federal Farroupilha,
assim como estações portáteis, que permitem o uso delas em locais diferentes do terreno conforme a necessidade do produtor ou do observador. E aqui então um modelo de dados coletados por uma estação automática. Então tu tem a data da observação, a hora UTC, né, conforme demonstrado no início do vídeo. Nós estamos sempre a menos 3 horas UTC. E então, temperatura instantânea, a máxima e mínima do horário, a umidade média, máxima e mínima do horário, o ponto de orvalho, máximo e mínimo instantâneo do horário, pressão atmosférica, vento, velocidade, direção e rajadas, radiação e ainda quantidade de chuva horária. Uma coisa que é interessante de se observar é que normalmente ao meio-dia, então às 15 horas UTC, 12 horas de Brasília, nós conseguimos, numa condição de céu 100% limpo durante todo o dia, observar a maior radiação medida. Nesse caso aqui, 3.702 kJ por metro quadrado. Em compensação, já antecipando para quando se falar de temperatura, a gente também observa que o horário de maior radiação solar não corresponde necessariamente ao horário com as maiores temperaturas do ar. Como vocês verão em temperatura, depois, quem provoca o aquecimento do ar não é o Sol, mas sim o solo. E a gente tem uma defasagem de tempo entre o momento em que o solo está recebendo a sua máxima radiação e o momento em que ele está emitindo a sua máxima radiação também, provocando um máximo aquecimento de temperatura da atmosfera. Normalmente essa defasagem é de 2 até 3, 4, 5 horas de diferença, dependendo da estação do ano. Então, o horário de maior radiação do dia é sempre ao meio-dia, mas não necessariamente também vai ser o horário de maior temperatura do dia. Bom, o que tínhamos para falar sobre estações meteorológicas era isso. Quem tiver um pouco mais de curiosidade pode entrar em crisnunessantos.pro.br ou direcionar o seu celular, smartphone, para o QR Code aqui presente e acessar diretamente então o site. Contatos podem ser feitos pelo erosividade@gmail.com e convido vocês a continuarem aqui no canal Cristiano Nunes, podendo aproveitar os outros vídeos disponíveis aqui no canal. Obrigado pela permanência e atenção de vocês e até a próxima.